Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje falaremos um pouco sobre Lei 8.112/90. Falar exclusivamente de questões aí da Fundação Sousandrade. A Fundação Sousandrade que é do estado do Maranhão, beleza? Então vamos às questões. Então a primeira questão, uma questão bem recente, caiu no concurso do IFMA aí 2016. Diz o seguinte: com base na Lei 8.112, tá errado, né? /1900, que é 1990, de 90, assinale a alternativa correta no que diz respeito às responsabilidades do servidor público pelo exercício de suas atribuições. Vamos para a letra A. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Perfeito, pode ser por ação ou por omissão do servidor. Doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Isso aqui está absolutamente certo. Mas vamos ver as outras questões. Então, o servidor responde diretamente, sem a intervenção da Fazenda Pública. Aqui está errado porque o tipo de responsabilidade é objetivo, beleza? Então, letra C. As obrigações de reparação do dano, em caso de falecimento, estende aos sucessores do servidor. Até aqui está certo. Sendo executada até o seu adimplemento. Aqui que está o erro. Que não pode ser até o seu adimplemento, até as forças da herança. Ou seja, até os limites da herança. Não pode passar disso. Não pode entrar no patrimônio do sucessor. Letra D. As responsabilidades civil e administrativa resultam apenas de atos comissivos. Aqui está errado. Pode ser por ação ou por omissão também. Praticado pelo servidor no desempenho de suas funções. Está errado que não é apenas por ato comissivo. Letra E. As sanções resultantes de responsabilização civil, penal ou administrativa poderão ser cumuladas. Perfeito. Ou seja, ele pode ser condenado no civil, no penal e no administrativo. Aqui que está o erro, né? Sendo dependentes entre si, não. Sendo independentes, o certo faltou só um in aqui, ó. Se tivesse esse in, a alternativa estaria correta, mas diz que é dependente. Ou seja, o servidor ele pode ser absolvido no penal por falta de provas e pode ser condenado na esfera administrativa. Não tem problema nenhum. É o princípio da independência das esferas, né? Isso aqui está previsto em qual dispositivo? É no artigo 122 da Lei 8.112, que diz o seguinte: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Então isso aqui é o que está escrito na letra A. Então, é bom sempre ler a lei seca, pessoal. É uma dica que eu dou. Leia a lei seca que você responderá muitas questões de Lei 8.112. Vamos para a segunda questão. Permite a Lei 8.112 de 1990 que o servidor público, sem qualquer prejuízo à sua remuneração, ausente das suas atividades por letra A, 10 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge. Aqui está errado, porque são o quê? 8 dias e não 10. Período comprovadamente necessário em virtude de alistamento. Aqui a questão está incompleta. 3 dias no caso de recadastramento eleitoral. No caso é limitado aqui a 2 dias, não 3. Letra D. 5 dias consecutivos ou 8 dias alternados em razão de casamento. Aqui está errado, porque é 8 dias em razão de casamento. Não fala de consecutivo ou de alternado. A letra E. 1 dia em caso de doação de sangue. Então essa aqui é a resposta correta. Isso aqui está previsto no artigo 97 da Lei 8.112, que diz o quê? Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por... Logo no inciso 1 que está a resposta da questão. 1 dia para a doação de sangue, que é o que está escrito na letra E. Inciso 2. Pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Inciso 3. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob tutela
ou tutela e irmãos, beleza? Então, o artigo 97 responde a segunda questão. Terceira questão. O serviço público organizado, mantido e executado pelo Estado, tem como finalidade atender às necessidades da coletividade e, paralelamente, os próprios interesses do Estado, sendo, portanto, demandado constantemente. Sob esse viés e em conformidade com a Lei 8.112/90, a prestação de serviço no setor público. Letra A. É permitida de forma gratuita, desde que o cidadão tenha interesse, não necessitando da autorização do Estado, que está completamente errado. A regra é que é vedado de forma gratuita, não permitida, desde que esteja previsto em lei, não no interesse do cidadão. Então, a assertiva aqui está errada. A B. É proibida de forma gratuita, até aqui está certo. É proibida de forma gratuita, beleza. Em quaisquer circunstâncias? Não. Em casos previstos em lei, não em qualquer circunstância. Então, aqui está errado. Letra C. É proibida de forma gratuita, até aqui está certa, podendo, todavia, ser realizada sem qualquer ônus quando o Estado encontrar-se assoberbado de serviço. Aqui está completamente errado. Letra D. É permitida de forma gratuita, desde que o interessado solicite autorização do Estado. Não, a regra é que é proibida de forma gratuita, salvo os casos aí previstos em lei, que é justamente o que está escrito na letra E de elefante. É proibida de forma gratuita, salvo os casos previstos em lei. Essa aqui é a alternativa correta. Isso aqui está previsto no artigo 4º da Lei 8.112, que diz o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. É justamente o que está escrito na alternativa E. Sobre as formas de provimento do cargo público elencadas na Lei 8.112/90, enumere a segunda coluna em relação à primeira de modo adequado. Então, aqui eu tenho os itens que eu tenho que enumerar. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro parêntese aí. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando, aqui que está o pulo do gato, invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Isso aqui é o conceito de o quê? Reintegração. Perfeito. O outro item é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação. Quando fala de limitação, que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Isso aqui, na verdade, é você readaptar o servidor. É justamente o conceito aí de readaptação. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em face de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior. Isso aqui é a clássica recondução. Aqui é 4. Aqui, pessoal, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Se o servidor ele não era instável no cargo que ele ocupava anteriormente, o que acontece? Ele é exonerado, pessoal. Exonerado. Ele só é reconduzido se ele já for estável. Mas se caso ele não for estável no cargo anterior, ele vai ser exonerado, beleza? Então você tem que ter certa atenção nessa palavrinha aqui, estável. Outro item é o retorno à atividade do servidor aposentado, seja por invalidez ou no interesse da administração, nos casos previstos em lei. Isso aqui é a famosa reversão. É você pegar um aposentado e colocar ele à ativa. Então, aqui é 2. Então, ficou 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2 é a letra C de cavalo. Quinta questão aí. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder, conforme assevera o artigo 6º da Lei 8.112/90.
Ainda de acordo com este diploma legal, são formas de provimento a nomeação, a promoção, a reversão e a recondução, entre outros. Em relação às 4 formas citadas na ordem que aparecem aí, nessa ordem aí, é possível classificá-la como: primeiro, pessoal, é necessário que nós entendamos o seguinte: existem 2 tipos de provimento de cargo, o originário e o derivado. No originário, o servidor ele nunca teve vínculo com a administração pública. Então vai ser como se fosse o ato inicial, né? É o ponto inicial para ele entrar no serviço público. É o ato originário. Ele não tem nenhum vínculo com a administração pública. Já o derivado, ele pressupõe um vínculo com a administração pública. Então, o único desses provimentos aí que a pessoa não tem vínculo, justamente é a nomeação, né? Que é a nomeação aqui. Então, é a forma de provimento aí originário. Perfeito. Então, vamos às questões, né? Então, a nomeação é originário, então aqui tu já descarta a letra D e a letra E. Então, de provimento originário, de provimento derivado, o resto tudo é derivado, né? Só que a promoção ele é um provimento que o servidor ele ascende na carreira, né? De um nível inferior para um nível superior, né? Então, por isso que ele é chamado de provimento derivado vertical. E o restante tudo é provimento derivado. Então, a resposta aí é a letra A de amor. Então, vamos para outra questão aí. Vitória, recém-aprovada no concurso público para provimento de cargos efetivos da carreira técnico-administrativa em educação do Instituto Federal do Maranhão, tomou conhecimento da publicação do ato de provimento no dia 8 de maio deste ano. Com base nesse panorama, os artigos 13, 14 e 15 da Lei 8.112/90, é correto afirmar que Vitória terá, vamos lá, 15 dias para tomar posse. Aqui já está errado, porque o prazo é de 30 dias para tomar posse. Então aqui a questão já está errada. 30 dias para tomar posse, contados da publicação do ato de provimento, perfeito, momento em que apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, perfeito, e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, isso aqui é a alternativa correta. Letra C. 30 dias para tomar posse e entrar em exercício, não. Para entrar em exercício é 15. Então, aqui já está errado. 15 dias para tomar posse, não. É 30 dias. Aqui ele inverteu, né? Ele mudou 30 para entrar em exercício. Está errado. Letra E. 30 dias para entrar em exercício, não. É 15. 15 dias. Então, o gabarito é mesmo a letra B de boi. E onde que eu vejo isso? Então, no artigo 13, parágrafo 1º, diz o seguinte: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 5º, no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. E o artigo 15 é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse. Então, são as questões aí da Fundação Sousandre de 2014 e 2016. Se você gostou, dá um gostei no vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula, pessoal. Falou!